E estamos aqui para mais um Tome Nota. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós vamos falar sobre essa revista maravilhosa que é Ensinando as Nações Jovens. Estamos no nosso segundo trimestre de 2022 e estamos na lição 2 com o evangelista Pedro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de participar aqui desse momento, desse Tome Nota, e também o privilégio de escrever, de contribuir com essa revista, com esse ensino que é tão importante. Muito obrigada por você estar compartilhando seu conhecimento conosco. A revista está maravilhosa. E você que está nos assistindo, pode baixá-la gratuitamente aqui, que vai estar abaixo para vocês o link. E aproveitando isso, você já se inscreva no nosso canal, já curte o nosso vídeo aqui para estar ajudando a divulgar mais e mais, e com isso mais pessoas serem alcançadas para adquirirem mais conhecimento, né? E o nosso tema de hoje é Somos Um. Olha que lindo, é maravilhoso. E o Pedro já começa com frases impactantes da nossa lição. E Pedro, qual eu achei interessante que você trouxe uma frase, primeiro você colocou ela internacional e depois você trouxe ela para nós, né? Que um é mais do que 1 milhão, vamos resumindo assim. E o que eu queria dizer para você, que eu fiquei muito em dúvida, é assim, como que as nossas diferenças, quando unimos, como nós vamos poder ser um com tanta diferença que nós temos? Porque existem vários gostos, várias opiniões, várias visões. E como é possível ter essa unidade diante de tanta diferença? É isso, né? A frase aí que foi usada aí no início da lição é, na verdade, uma música, um trecho de uma música do filme Rei Leão 2, que na versão dublada, né, em português, essa frase é traduzida como "somos mais do que mil, somos um". E parece até uma controvérsia, um erro, né? Matematicamente está tudo errado, Não faz mas a sentido. verdade, não, nenhum. A verdade é que realmente a unidade ela ultrapassa o valor, a força, o potencial de qualquer individualidade. Então, nós realmente podemos entender e podemos acreditar que a unidade, o ser unido, mesmo com tantas diferenças, não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque demanda renúncia, demanda tolerância, mas é uma tarefa possível. E a Bíblia ela traz muita coisa em relação a isso, né? O povo de Deus é um povo que não é igual, é um povo que tem suas diferenças, que tem suas divergências, a gente vai ver muita coisa, né? Tem na lição, vamos falar sobre algumas questões aqui, mas é perfeitamente possível ser um mesmo com tantas diferenças. Jesus nos mostrou isso. Jesus pegou 12 cidadãos totalmente diferentes, podia ter ido, não é só num lugar, numa sinagoga só, pegar todo mundo igualzinho, bonitinho, ensinados do mesmo jeito, não, pegou um de cada jeito, mas mesmo assim, ali ele começou um cristianismo que nós vivemos até hoje, que passa aí os séculos, milênios, e que conservemos viver. As diferenças, elas na verdade complementam, né? Então, por isso que é possível e é maravilhoso ser unido mesmo com tantas diferenças. E é o que torna bonito, né? E que agrega valores. Por exemplo, eu com as minhas diferenças, meus conhecimentos, eu posso agregar na vida de alguém. E essa pessoa também, com as suas diferenças e com os conhecimentos que ela tem diferente de mim, pode trazer algo novo, algo diferente e bom para mim. Não é que porque é diferente que é ruim, de forma alguma, né? E eu achei muito Mas, interessante. você falou aí, né? E é o que Paulo fala, né? Que é aquilo que nos escreve numa das suas cartas, aquilo que me falta, vocês completam e eu completar aquilo que vocês têm falta. Então, é muito complementar isso. É isso que Deus fez. Deus é o corpo de Cristo, os membros totalmente diferentes uns dos outros, mas que formam um corpo só.
Isso. E eu achei muito interessante que você trouxe a divisão que havia lá na época da igreja de Corinto. É, quais seriam essas diferenças que geravam essa divisão entre eles? Na igreja de Corinto, aí já parte do texto base, né, que nós usamos aí na lição, que é o tema geral da revista, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E já bem no início da carta, ali depois das saudações pessoais, Paulo já bate nessa questão da divisão. E no decorrer do trimestre, a gente vai ver que era uma igreja que passava por grandes provas, e Paulo vai tratar sobre essa questão da falta de unidade já no começo, já é a primeira coisa. Então a gente vê o quanto ele dá importância para essa questão. E lá na igreja de Corinto, o texto vai nos dizer o seguinte, que Paulo, ele pede que todos sejam um, ele pede essa unidade, ele vai argumentar, olha, porque chegou no meu ouvido, me falaram que aí no meio de vocês, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, de Cefas, e outro diz eu sou de Cristo. Então, com base nisso, é que ele traz essa questão, opa, está tendo falta de unidade ali naquela igreja. E aí, quando a gente vê esse texto, claro que a gente pode pensar que talvez eram questões de diferença de pensamento. Por exemplo, aqueles que falavam que eram de Paulo, talvez eram os primeiros ali, os pioneiros da igreja, quando Paulo foi lá, quando a igreja foi fundada, né? Aqueles que colocaram os primeiros tijolos ali naquela construção e que olhavam para trás como, né, aquele ar de, nossa, eram os melhores tempos. Talvez os de Apolos fossem os gregos que priorizavam e valorizavam muito o conhecimento, questão da eloquência, a forma de falar, a forma de que Apolo tinha essa característica. Os que falavam que era de Cefas ou de Pedro, pode que eram aqueles que vieram do judaísmo, que ainda tinha muita questão do legalismo, né? Que Pedro também, Pedro por ter sido ter mais enfoque no mundo judaico, então Pedro acaba que tinha uma boa aceitação entre esses. E os que diziam que era de Cristo eram aqueles que não queriam briga com ninguém, né? Mas que na verdade esconde talvez a possibilidade ali daqueles que se achavam autossuficientes. Eram os que hoje dizem, não, eu sou de Jesus, eu não preciso congregar em igreja nenhuma, mais ou menos isso, né? Que eles eram autossuficientes e por isso talvez até se achavam melhor do que os outros. Mas isso, né, deixo bem claro que isso é só uma questão de curiosidade e uma inferência, são suposições, porque a Bíblia não nos dá base para determinar, né, concluir sobre isso. Mas a verdade era o seguinte, e é até interessante que a gente vê que mesmo com essas diferenças, eles estavam no mesmo lugar. Eles congregavam juntos, eles eram da mesma igreja, né? Eles eram do mesmo lugar. Mas o que a gente vê como real motivo, com muita clareza, é que existia rivalidade, existia partidarismo. Então, não era nem por questão de visão doutrinária ou de interpretação bíblica, não era por questões pessoais mesmo, era por conveniência pessoal. Era como se fosse torcidas de time de futebol. Então, era isso, né? O principal motivo da divisão ali na igreja de Corinto era esse. E quando eles faziam isso, eles meio que mostravam que na cabeça deles existia uma rivalidade entre essas pessoas. Paulo era rival de Apolo, que era rival de Pedro, como se estivessem disputando quem tinha mais seguidores. E Paulo escreve essa carta batendo em relação a isso. Olha, que nem Apolo, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém que está ensinando para vocês está ensinando palavra própria, né? A interpretação, a visão, o pensamento, ele vem do Espírito Santo. Então, Paulo está trazendo isso, que não existe rivalidade entre os ministros, todos eles estão ensinando em relação ao mesmo reino, em relação ao mesmo Cristo. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, ele trata dessa questão nesse sentido e ele busca corrigir essa falha que estava acontecendo ali. É como se fosse nos dias atuais as congregações, uma querendo disputar quem tem mais membros,
devido aos pensamentos doutrinários ou até mesmo pessoal mesmo. Ah, quem vai ter mais membro vai crescer mais. Não, a minha igreja tem que ser a maior, né? E infelizmente nós vemos essas divisões também nos dias atuais. E eu vi que você trouxe na lição outros pontos que nos dias atuais também fazem divisões nas igrejas. E eu gostaria que você também trouxesse para nós aqui esses pontos. Renata, claro que, assim, tem muitos motivos, né? A gente não conseguiria ir, como diz o apóstolo João, se fosse escrever todos os motivos, os livros da terra não ia caber. Então, são muitos motivos de divisões. Mas, talvez aqui tentando, assim, resumir em algumas causas principais, o que foi trazido aqui primeiro, né, um grande motivo de divisão que a gente vê hoje em dia, que parece que tem se intensificado, são questões de divergências doutrinárias. Isso aí já é motivo de divisão desde o dia que Jesus subiu, né? Ali com Paulo e Pedro já tinha umas encrenquinhas ali de divergência doutrinária. E isso acontece. E hoje a gente vê que, aí eu até coloco aqui na lição, três níveis diferentes, três situações diferentes de divergência doutrinária. Primeiro, em coisas que não influenciam em nada, que não são fundamentais para a nossa salvação, que não são fundamentais para as doutrinas básicas da Bíblia. Por exemplo, né? Jesus transformou água e tinha álcool, não tinha álcool no negócio. Gente, são coisas que não influenciam, são coisas que não vão acrescentar ou diminuir nada na nossa fé, né? Até coloco outro exemplo aqui, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo, já que ele não, não foi. Então, parece engraçado, mas tem esse nível de divergência e tem gente brigando por causa dessas coisas. Então, só que também tem já algumas divergências em questões mais profundas, em questões que envolvem doutrinas, né, básicas da fé. Por exemplo, hoje já ainda existe muito, isso aí já vem de séculos atrás, a questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Existem aqueles que interpretam e que veem que nós, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio, né? Ele decide se quer ou não aceitar a Jesus, receber a Jesus. Existem aqueles que interpretam a palavra e veem que toda a questão da salvação depende unicamente da vontade soberana de Deus e que as pessoas, alguns já nascem predestinados ao céu, outros já nascem predestinados para a condenação. Então, são divergências que já são em pontos mais profundos. A escatologia também é motivo de muita divergência. A igreja vai ser arrebatada, vai ser buscada por Cristo antes ou depois da tribulação, vamos passar ou não vamos, né? Então, são pontos que geram divergência, que esses já estão ligados a doutrinas mais fundamentais da Bíblia. Só que tem outras divergências que estão ligadas realmente a ensinos errados, a heresias. Por exemplo, existem pensamentos que vão dizer que a Bíblia não é inspirada. Existem pensamentos que vão dizer que Jesus Cristo não é suficiente para a salvação, Jesus Cristo não é Deus. Então, níveis, aquelas divergências em pontos que não são relevantes, que não são fundamentais, divergências em pontos que implicam em questões doutrinárias e divergências em relação a ensinos errados. Então, são essas divergências em relação a questões doutrinárias e que devem ser tratadas de formas diferentes. Aquelas questões que não são fundamentais, que não implicam em mudança na nossa fé, se Adão tinha umbigo ou não, se Jesus Cristo tinha olho azul ou olho castanho. Então, são coisas que a gente precisa realmente evitar, relevar, não devem ser levadas adiante. Divergências em questões doutrinárias, né, como predestinação ou livre-arbítrio, são coisas que nós precisamos entender que vêm já de séculos e que não foram resolvidas até hoje nem serão, porque homens idôneos, homens fiéis, pessoas servos de Deus,
sim, com conhecimento, com interpretação bíblica, vão para os dois lados. Então, nós temos que ter a humildade e o entendimento de que um dia o Senhor vai nos sentar, né, nas cadeirinhas lá do céu, da escola dominical dele, e aí a gente vai entender. Nós temos que entender que tem questões que a Bíblia realmente dá base para as duas visões. Não é uma ambiguidade, uma dupla interpretação, ou um erro, né? Uma divergência da Bíblia. Não, é a nossa mente que ainda não consegue entender o pensamento de Deus, mas um dia nós vamos entender. Mas nas questões que envolvem doutrinas, que envolvem ensinos errados, esses a igreja, como coluna da verdade, como fundamento da verdade, precisa defender, precisa pontuar sua posição, não com para querer mostrar que está certo, não, mas com amor, buscando que as outras pessoas que estão indo no caminho errado, no entendimento errado, sejam trazidas para a luz da verdade. Então, hoje a divergência doutrinária é um grande motivo de divergência dentro da igreja, de divisões dentro da igreja. Outro ponto é o individualismo, né? Hoje nós vivemos num mundo egoísta, um mundo em que até mesmo a própria cultura, a própria tendência nos leva ao individualismo, nos leva a pensar só em nós mesmos. E até é dado um exemplo aqui, né, que quando a gente está lá, termina o culto, ou vai todo mundo comer, lanchar, e a gente tira aquela foto da turma, da galera, todo mundo junto, aí você corre lá para olhar, né, no celular de quem tirou a foto, para ver, e o que você olha? A gente olha só se a gente está bem. Se eu fiquei bonito, né, que é meio difícil, mas se eu fiquei bonito, o outro pode ter piscado, o outro pode ter ficado de boca aberta, que não importa. Eu só me importo comigo mesmo. E isso é real. Quando vai fazer ali o jantar de fim de ano da igreja, tem os irmãos que quer o churrasco, tem os irmãos que quer o estrogonofe com salada tropical, tem os que quer a carne com molho madeira, e viram a guerra. Por quê? Porque as nossas opiniões, na verdade, elas sempre são baseadas na nossa conveniência ou no nosso gosto, na nossa opinião própria. E a Bíblia nos ensina a considerar o outro superior a nós mesmos. Então, o individualismo ele precisa ser quebrado para que haja unidade. Não tem como ter unidade onde tem individualismo. E é também um dos pontos principais aí de falta de unidade. Outro grande motivo da falta de unidade na igreja hoje, além de questões doutrinárias, além do individualismo, e esse acontece também muito dentro da própria congregação, é o conflito de gerações. Hoje é difícil você colocar jovem, criança, adulto, idoso dentro de um mesmo culto. Tanto que já tem muitas programações, muitas igrejas que as crianças já nem entram para a igreja, já começa, já tem o culto separado delas lá fora, porque são mentalidades muito diferentes, são gerações diferentes, a gente tem que entender que isso acontece, são culturas diferentes, são tempos diferentes, mas que precisam ter unidade entre si. E isso é muito claro, principalmente, está ligado principalmente à questão do culto, da liturgia, da organização mesmo, né? A gente quantas vezes já vi culto de jovens, né? Geralmente o pessoal gosta da luz mais baixa um pouquinho, menos iluminação, deixar só uma luz ligada ali, né? E sempre tem aqueles irmãos que já vão chegar resmungando, porque não, mas não dá nem para ler a Bíblia. Então é assim, eu falo brincando, mas é uma coisa que está muito presente entre nós. Eu chego na igreja às vezes, né, as irmãs gostam ali de enfeitar o púlpito, né, com flores e tal, aqueles vasos, aquela coisa, né? Tem vezes que chego lá, eu olho e falo assim, meu Deus, só falta chegar o corpo agora. Mas é normal, por quê? Porque são mentalidades diferentes, são tempos diferentes, mas que precisam aprender a conviver, né? Exatamente. E hoje muitas vezes a gente departamentaliza tanto a coisa que separa tanto que acaba impulsionando ainda mais essas diferenças, essas divisões. E na verdade a igreja ela precisa trabalhar como corpo.
esse conflito de gerações aí, ele não é fácil de ser resolvido, porque vai depender de renúncia dos dois lados, né? Então, a gente precisa entender isso, mas é um grande motivo de divisão dentro da igreja também. Não, e fora que isso pode trazer trocas de experiências entre uma geração e outra, né? E com isso, você trazendo aqui, nós já podemos observar que não só é possível ter a união entre as pessoas, como é essencial que o corpo seja um, que nós sejamos um com o outro, né? E eu acho muito interessante, que é o que eu falei no início da apresentação, que essa troca de experiência que uma geração vai ter com a outra é de enriquecimento e não de frustração ou de empecilho, né? É muito interessante mesmo. E eu tenho gostado muito, muito, muito de estar aprendendo cada dia mais e mais através da nossa revista. E eu queria deixar a oportunidade para você, Pedro. O que você gostaria de acrescentar para nós aqui, para finalizarmos? É essa importância da unidade, gente, né? O que mais torna, assim, maravilhoso o corpo de Cristo é essa diversidade de dons, essa diversidade de ministérios, essa diversidade de chamados, a diversidade que nos une, porém, com uma unidade de propósito. Não é todo mundo ter a mesma opinião, não é todo, não, isso não vai acontecer, mas é que quando é apontado um propósito, quando é apontada a direção, todos caminhem juntos, uns ajudem os outros, uns cooperem com os outros, uns colaborem com os outros. E é assim, nem sempre tudo vai estar do jeito que eu imaginaria ou que eu gostaria que fosse, mas eu vou lutar, eu vou trabalhar de duro da melhor forma para que os propósitos sejam cumpridos, né? As gerações, elas precisam estar juntas. Quem está chegando tem que ver a importância daqueles que chegaram até aqui. Nós não surgimos do nada, nós não caímos, né, de Exatamente. paraquedas. Foi pavimentado um caminho até aqui que já facilitou demais os nossos passos. Então, nós precisamos valorizar e ouvir também e aprender muito com aqueles que vieram antes. Mas as gerações também que vieram antes têm que confiar que aqueles princípios passados, Deus vai dar o direcionamento para as novas gerações, talvez com letras e ritmos de música um pouco diferentes, talvez com uma estética diferente, mas com o princípio mantido, com o fundamento mantido. Então, aqueles que vão estar aí nas aulas da escola dominical, professores, alunos, na própria sala vai ser possível ver muitas divergências, muita gente diferente, muita diversidade, muitas pessoas que pensam diferente, que vieram de criações diferentes, culturas diferentes, base familiar diferente, mas que conseguem sim alinhar dentro do mesmo propósito e todo mundo caminhar junto em direção às mansões celestiais. É isso que importa. Muito obrigada, Pedro, por ter compartilhado todo esse conhecimento excelente, de forma bem didática para nós. É uma honra ter você aqui conosco. Agradeço desde já a sua participação. Agradeço também a todos que estão nos assistindo, que você possa ter absorvido o máximo de conhecimento possível, transmitir para mais pessoas, transmitir na sala de aula. E não se esqueça, a revista está aqui abaixo para você baixar. Curta, se inscreva, compartilhe. Contamos com você, tá bom? Muito obrigada a todos e fiquem na paz do Senhor.